Só deixa eu terminar de comer aqui o meu último nuggets, que nem o Lakers, e a gente começa. Chefinho LeBron, papai chefinho. Todo mundo pronto aí? Então Sempre no mudo, prontos. vai? Então vamos no mudo. 3, 2, 1... Fala, seus lobo-guará, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que reclama da nota de 200, pois não sabe a dificuldade que é depositar 89 mil em notas pequenas. Então, chega mais Cle, chega mais Dodô, traz a sua cutis perfeita Henriqueta. E mais nada, não vou dar spoiler não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala, Dodô, meu querido. Fala, meu querido, beleza? Como de costume, antes de mais nada, nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. O Twitter é um pouquinho diferente, TailgateZone_BR. E além disso, você consegue nos ver e nos ouvir no YouTube. E além disso, também você pode acompanhar as nossas movimentações em lives através do Instagram. Então, nos acompanhe. E Dodô, eu estou me sentindo nos primórdios do podcast hoje, sabe por quê? Estamos voltando às origens, né? Estamos voltando às origens. Como que é? Tem o Wolverine a origem, não é? X-Men a origem, aqui é Tailgate Zone a origem. Porque, ao nosso lado, fala Henriqueta, meu querido, como vai o Canadá, reprisando o podcast 3 em que estivemos só nós três. É muita emoção! Que lindo! Fala, meus queridos. Muito bom estar aqui com vocês de novo e só nós três, realmente, de volta ao podcast 3. Emoção enorme. O Canadá vai bem, vai quente. Ainda, não se sabe por quanto tempo, né? É tipo, não sei, quis fazer uma comparação engraçada, mas não veio. É tipo o Dallas Stars vai vivo na Stanley Cup, não sabe por quanto tempo também. E falando em Dallas na Stanley Cup, possivelmente ainda um equívoco da minha parte de considerar que Dallas não ia longe e calou a minha boca de forma espetacular, né? Pois é, esse aí foi... É verdade, você colocou o Dallas como um time que ia passeio, ou um time que ia desapontar. Mas essa aí só o Matoca que previu e achou que Dallas era um dos dois candidatos a vencer o Oeste. Continua surpreendendo a tudo e a todos. E Joe Pavelski jogando como um menino no auge de seus 37 anos, sei lá. E vocês estão dando spoiler já, né? Vocês estão dando um bano de spoiler. Pra quem acompanha sabe que é histórico aqui a gente falar muito demais e sempre, então... Mas isso é um preview, você não sabe o que vem pela frente. Exato. Aliás, nós três aqui, eu começo a lembrar de um monte de coisa já, que é como a gente falava mesmo, introdução. Aí eu lembrei de um negócio. Esse 2020, já que a gente já começaram a dar spoiler também, esse 2020 tá tão louco, cara, que nós já tivemos os Padres indo pra pós-temporada, Miami Marlins indo pra pós-temporada, e um assunto que era o comecinho desse podcast que eu já queria trazer é tão bizarro que aí você vê um jogador da NFL que está com um problema no joelho, ou nas costas, não me lembro agora, e toma uma injeção que perfura o pulmão. Que é isso, bicho? Se você não me dissesse em que país do mundo isso aconteceu, eu ia te falar, com certeza foi no Brasil. Terceira divisão aqui, Série C, o médico do time meteu a injeção, errou, acertou o pulmão do cara. Não, foi na NFL. Tyrod Taylor, quarterback titular do Los Angeles Chargers, tava com... A gente não sabe se é costela quebrada ou costela fissurada, mas com um problema nas costelas. E a informação que nós temos é, de repente, antes do jogo, Tyrod Taylor não vai jogar. No pré-jogo. E 2 dias depois surge a notícia de que o problema foi que ele foi tomar uma injeção de, deve ser cortisona, corticoide ali para jogar com dor, tentar tirar a dor. E o que aconteceu é que o médico errou de alguma forma e acertou o pulmão dele, perfurou o pulmão. E agora não se sabe quando ele volta. Pode ter sido o jeito mais bizarro de um quarterback novato, grande promessa aí, futuro da franquia, tomar a liderança, assumir a posição de quarterback aí da franquia.
que é o Justin Herbert, que foi a 5ª ou 6ª escolha no draft, eu esqueci. E jogou bem, e vai jogar essa semana e vamos ver o que vai fazer. É a 6ª escolha do draft. O engraçado disso, Henrique, foi o que eu falei pra vocês, né? Parece que foi assim, vou furar aqui o rapaz pra o menino novo entrar e a gente ganhar, que aí a gente tem chance. É bizarríssimo. Pra complementar, acho que ele fraturou 2 costelas no jogo contra os Bengals, primeiro jogo, e já era sabido que ele ia entrar à base de medicamento nesse jogo, né? Cara, inacreditável, né? Planejado já, né? Um procedimento planejado e até que comum pra jogar sem dor. Meu Deus do céu. 2020 tá uma delícia, né? Pois é. Você imagina se o médico do Brasil erra a infiltração no Rivaldo na Copa de 2002, a gente não tem Rivaldo na final. Que ele jogou também com o tornozelo todo estourado. Rapaz, é verdade, né? É verdade. E em 2014 adiantaria a gente ter machucado alguém aí também, ter feito uma infiltração errada em alguém ou não? Eu acho, né? Se a gente tivesse infiltração errada no Neuer, no Goetz, no Khedira, no Miller, no Klose, no Schweinsteiger, no Lan, no... Não sei quem mais que estou esquecendo aqui da seleção alemã. Não sei, mas se tirasse uns 20 alemães de campo, a gente tinha chance. Era mais fácil adiantar a pandemia, então, né? Nossa. Que horror! Meu Deus. Tá Meu bom, Deus. chega, já foi muita... Não, tem uma opção também, Muita né? Faz patifaria. infiltração no Dante. Tira o Dante de campo, a gente tinha mais chance. Ou o Filipão da... ali sideline, né? bota Puta, o Murtosa sideline. pra Olha treinar. como que eu tô. Se tirasse o Big Phil da sideline... Não, beleza, vamos lá. Vamos agora pro que realmente o que interessa depois dessa piadota toda, essa introdução de 10 minutos, bicho. Um giro pelas notícias da semana. Dangerfield has looked a little shaky to start this game, but Demirs Dantes. Vamos começar então rapidinho, só uma nota pela Damires, né, Henriqueta, que eu acho que é merecedor demais, a gente estava até conversando aqui em off. Mais um jogo excelente dela, infelizmente, com o Minnesota Lynx perdendo e se complicando bem, né? Pois é, quando o podcast for lançado, o jogo 3 já vai ter acontecido, porque ele é domingo à tarde agora, mas como o Lynx está perdendo de 2-0 na série, melhor de 5, né, então pode ser eliminado agora, a gente não quis deixar isso para daqui a uma semana. A Damires jogou muito nos 2 jogos. O primeiro jogo ela estava meio lesionada, né? E o Lynx perdeu por 2 pontos só e ela teve 11 pontos e 8 rebotes. O segundo jogo foi mais fácil, foi 89-79 a derrota do Lynx. Mas a Damires foi a cestinha do time com 23 pontos, a líder em rebotes com 7 e teve 4 assistências ainda, ela como pivô. Ou seja, são marcas excelentes aí para um pivô, e aliás ela foi a cestinha do jogo, não só do time. Então, Damires jogando demais, mas pode não ser o suficiente, né? Podemos ver o Lynx eliminados hoje ainda. Se passar a sobreviver hoje, jogo 4 é na terça, o jogo 5 seria na quinta. Infelizmente não deu para o Minnesota Lynx. As meninas perderam o terceiro jogo para o Seattle Storm. A Damires mais uma vez foi destaque, jogando 35 minutos, anotando 16 pontos, 7 rebotes e 4 assistências, mas infelizmente não foi o suficiente. Ô Dodô, você lembra daquela história que eu fiz tudo no começo do podcast, falando voltamos ao primórdios e tal? Parece que a Light resolveu dar a luz lá no Rio de Janeiro. Boa tarde, Rafik, tudo bem? Oba, meu povo, meio corrida aqui, perdi a luz faz 1 hora antes da gravação do podcast, mas voltou no exato momento que estava marcado para a gente começar a gravar. Corri aqui, liguei o computador, estou entrando até com a conexão do celular, porque a conexão da minha TV a cabo não voltou. Mas estou aqui, consegui pelo menos com um pouquinho de luz e estamos aqui para mais um podcast. Então agora, Dodô, ficou digno do que a gente tava falando que 2020 é louco, tá vendo? Ficou um podcast maluco pra 2020 aí, ó. Só pra colaborar, né? Pois é. Bom, é isso, né? Então, Henriqueta, semana passada tivemos Irish, nossa Notre Dame querida, jogando contra USF, a Universidade do Sul da Flórida.
E tivemos um caso de Covid, né? E esse caso de Covid acabou postergando aí, adiando 2 jogos do college, né? Adiou um jogo de Notre Dame e um jogo de USF. E foi... Eu acho que deixa a gente em dúvida sobre o esquema de controle de Covid no college, né? Em relação a testes e procedimentos e como fazer. Porque Notre Dame tinha tido já 4 casos antes, os jogadores estavam em isolamento, tinha inclusive jogadores que não jogaram, né, naquele jogo porque estavam tinha entrado em contato com os casos de Covid, então foram isolados também. E o SF tinha um caso que foi o long snapper, né, o center só para chutes, que também já tinha tido o Covid, então estava fora do jogo. Só que o que parece é que tinha muito jogador assintomático jogando. Porque logo depois Notre Dame teve um surto gigante de Covid. Foram 6 jogadores mais, além daqueles 10 que foram isolados, e depois ainda mudou para 7. No final das contas, chegou a 13 casos de Covid e, se não me engano, mais 10 com contato, todos isolados. E aí o jogo dessa semana de Notre Dame contra o Wake Forest foi adiado, e o jogo de USF, que agora eu esqueci contra quem, se não me engano foi contra a FAU, a Florida Atlantic University. Exato. É isso? Também foi isolado. Também foi adiado. E aí, vamos ver para semana que vem o que vai dar. Notre Dame não joga semana que vem, o USF joga, mas a verdade é que colocou aí, né, jogos em dúvida também. Bom, é o primeiro grande caso de Covid, o primeiro adiamento no college, e o que eu acho é que mostra o quão difícil é você controlar ou monitorar 128 universidades diferentes na primeira divisão, e como elas estão monitorando os seus alunos, como elas estão fazendo testes. Então acho que dá para esperar aí que outros casos semelhantes vão acontecer, a menos que a NCAA como um todo, aí, a FBS, a primeira divisão do futebol americano, aprenda ou crie protocolos ou, né, se ajuste aí a isso e consiga resolver de um jeito melhor. O Dodô, eu tinha comentado lá com vocês na redação que nessa reportagem, né, sobre esse caso de Covid, né, em Notre Dame, em USF é outra. Em USF, o Brian Kelly, que é o head coach de Notre Dame, disse que era um grupo muito bom de jogadores e que eles tinham que focar em utilizar a máscara, porque se eles queriam ganhar esse campeonato, eles teriam que usar a máscara. Aí eu falei assim, como é engraçada essa frase, né? Porque não dá para saber se ele tá sendo só o safadão, se usando da Covid para ganhar dos outros, ou se ele realmente está se importando com a saúde dos jogadores, né? De fato, isso aí. Primeiro que não só ele ter dito isso, mas teve uma pontinha teve uma cutucada também do Jeff Scott, que é o coach de USF, falando que, de uma forma tanto quanto curiosa, de que ele já esperava que isso acontecesse, mas que mesmo assim não é possível culpar Notre Dame por todo o ocorrido. E que houveram também informações de que até a equipe de atletismo de USF entrou no rolo de possíveis agentes de disseminação da doença, e que, como o Henriqueta comentou, é muito complicado conseguir controlar todas as universidades pelo fluxo de pessoas, pela quantidade de gente envolvida nos esportes, né? Isso, a torcida é muito grande em todos eles, né? Então, com certeza, todo esse acontecido, ele tem um fundo bem curioso, bem complexo, e de fato essa frase dele, ela está inclusa nessa dúvida toda de que, de fato, se existe uma ideia
real de proteção, não só dos atletas, mas da torcida e dos alunos, porque de certa forma eles convivem, né, no dia a dia, ou se realmente ele quer usar isso para de alguma forma beneficiar a equipe. Então, complicado. Na verdade, é o bem e o mal ao mesmo tempo. As duas coisas não são dissociáveis nesse caso. E muitas vezes nas nossas vidas elas não são dissociáveis. Nem sempre dá para separar o bom e o mal com facilidade. Eu sempre gosto de dar o exemplo do George Steinbrenner, dono do Yankees, que morreu há pouco tempo atrás. Todo mundo achava ele o diabo na face da terra. E era, tanto é que ele foi banido do beisebol. Depois a punição de banimento foi até retirada, mas ele foi banido justamente porque ele fez questão de... Ele praticamente acabou com a carreira de um jogador inventando fatos. E depois que ele morreu, descobriu-se que, na verdade, ele era um grande filântropo. Ele ajudou várias e várias pessoas a cursar a universidade sem ter dinheiro. E ele só fazia uma exigência para essas pessoas, que elas nunca contassem que ele ajudou. E aí, bem, mal? E aí? É isso, né? Mas, ô Henriqueta, se Notre Dame ganhar o título nacional, a gente fica feliz, não fica? Com certeza. E sem asterisco. Não, eu acho isso aí mesmo. O Brian Kelly tem outro ponto aí, né, que é importante. É muito fácil um garoto de 20 anos, 18, 22, no auge da forma física, o cara que provavelmente se sente invencível, sabe? Ele achar que o Covid nunca vai afetar ele, ou que se ele pegar, ele, beleza, vai ter uma gripezinha, vai passar, né? Ele não se importar tanto com o Covid em si. Então, só que ele provavelmente se importa muito em jogar, em estar em campo e em ser campeão, obviamente, né? Eu gostaria muito. Então, eu acho que o Brian Kelly pode, e com tantos anos de experiência dele, ele deve saber disso, tá apelando para esse sentimento do tipo, você não se importa em estar gripado? Beleza, mas se você sair de campo, você vai prejudicar a si mesmo, a nós, a toda a equipe, e nós podemos perder o título porque você pegou uma gripezinha. Então, não sei, eu acho que é um ponto que para mim é bem válido, bem, assim, é bem possível de ser também um ponto de vista do Brian Kelly. Agora, que semaninha para Notre Dame, né? Acho que nunca na história da universidade já ficou tão em evidência nas páginas dos jornais essa semana. Eu falo mais sobre isso nas minhas dicas. Na verdade, teve um tempo atrás lá contra a Miami que também que ela ficou bastante mas esse é outro caso. Eu ia falar isso. Não, não só por questões esportivas, mas sim, beleza. Tem razão. Boa, mas boa, a gente boa. Deixa pra gente. Ô, Dodô, e desculpa, você também vai ficar feliz com o título de Notre Dame, né? É que eu esqueço, você fala mais de Saints, eu esqueço de Notre Dame. Olha só, isso aí tem que... Retratação documentada em 3 vias e autenticado, por favor. Oh, que lindo, Dodô, desculpa, me perdoe também. Somos todos Notre Dame aqui, somos todos irlandeses. Já que a gente falou então do Covid no college, era para ser só uma introdução para o que aconteceu agora na NFL e que, na minha opinião, demorou até demais para isso acontecer. Eu achei que isso aconteceria logo na primeira semana, mas tivemos um caso de Covid na NFL, o primeiro caso, e é o AJ Terrell, cornerback dos Falcons, que está agora na lista de prevenção ao Covid, né, Rafik? Pois né? Até que demorou realmente para uma liga que não está tendo isolamento, não está tendo bolha, que tem um plantel de 53 jogadores por time, mais uma pancada de manager, uma pancada de coach, uma pancada de qualquer coisa. Até que demorou 3 semanas para ter um caso, né? A Major League teve logo no 4º dia, né? Demorou bastante. Só que, assim, vamos ver o que vai acontecer, porque a NFL está sendo muito mais corajosa até que a Major League, porque quando a Major League teve o caso do Miami, parou tudo, Miami para um lado, Phillies para o outro, os dois times ficaram 4 ou 5 dias sem jogar, depois a gente resolve o que faz, e o Falcons vai pro jogo. Vai ter jogo contra, eu nem lembro qual contra o adversário do Falcons, mas vai ter jogo hoje do Falcons dentro de alguns minutos, e eu acho impressionante, porque o exame, até onde a gente sabe, deu positivo na sexta-feira. Em tese, o vírus pode ficar incubado e jogadores que tiveram contato com o AJ Terrell pode dar positivo só na segunda, na terça ou até na quarta. Mas a NFL está se fiando no fato de que todos os outros exames deram negativo e vai para o jogo. E aí eu pergunto, se o vírus estiver em período de incubação em algum dos jogadores,
E esses jogadores vão ter contatos vai ter contato com o adversário, que é o Berta. Acabaram de me falar aqui. Vai ter contato com o adversário. O adversário vai pegar Covid também. Aí nós vamos ter 2 times com Covid. E que o fator de transmissão para o jogo da NFL é um risco muito grande. A NFL, eu acho que está meio que diminuindo os riscos de forma artificial. A chance de dar problema é grande e acabar sendo um tiro no pé. Vamos ver, eu estou preocupado. Apesar da NFL ter conseguido conter mais o Covid do que a Major League, parabéns para a NFL, as medidas de segurança pós-contaminação da Major League, na minha opinião, nesse momento, são bem melhores. Afinal de contas, a Major League conseguiu conter 5 surtos. Não é fácil isso também, não. Parabéns para a Major League. E levando em consideração também que a NFL teve mais tempo para se preparar. Talvez muita gente já tenha contraído e tenha sido assintomático, mas é difícil saber também, porque um dos pontos que eu acho até, de certa forma, eles são positivos e negativos ao mesmo tempo, que a Liga também obriga as equipes a não divulgarem a forma pela qual o atleta contraiu a doença. Então, ou se foi treinando, ou se ele contraiu de uma pessoa próxima. Então, isso já foi implementado nesse caso dos Falcons, e eles não divulgaram, e não vou divulgar as possíveis causas de ele ter contraído a Covid. Então, esperemos que, de fato, tenha um controle que seja efetivo, e que agora eles passem também a pelo menos passar mais informação a respeito da forma como os atletas eles contraíram a doença. E mesmo após ele ter testado positivo na quinta-feira, no dia 25 agora, os Falcons soltaram uma nota avisando que nenhum outro jogador testou positivo e apenas o AJ Terrell está afastado, e é o primeiro jogador da NFL afastado por conta da Covid. E Henriqueta, 2 coisas que eu quero colocar aqui. A primeira, esses caras, o que o Dodô falou realmente faz sentido, porque esses caras fazem muita caquinha na off-season, mas muita caquinha. Vide Earl Thomas, né, que já teve aglomeração aí quando não podia ter aglomeração. Pode realmente ter acontecido isso, né, desses jogadores terem pego já antes, já ficaram assintomáticos, criaram algum tipo de anticorpos, e talvez até por isso que a gente pode ver menos casos. Ninguém é especialista em Covid aqui, mas pode ser por isso pode ser um dos motivos que levou a gente não ter tantos casos até agora, ou até aparecido o primeiro caso só na semana 3, né? E além disso, só para fechar depois da sua fala, Mitchell Trubisky pode ficar 3-0 essa semana. Jesus amado. Trubiscão da massa. Pode ser isso, com certeza. Pode ter muita gente que já teve Covid, já tem anticorpos, mas brincar com fogo, né? Ousadia e alegria ao expoente ao infinito e além. A NFL tá parecendo a Conmebol, né? Para quem viu a palhaçada que foi o Flamengo joga ou não joga no Equador, a NFL tá parecendo a Conmebol. Ou a CBF também, que queria manter o jogo do Flamengo e Palmeiras, apesar de 20 casos de Covid no Flamengo, você não sabe quantos mais estão assintomáticos. Enfim, eu acho que a NFL tá brincando com fogo e pode ter um problema enorme aí para semana 4. Vamos torcer para que não tenha, para que o Terrell seja realmente o único caso, mas eu acho um risco enorme. A favor da CBF, pelo menos, o Flamengo pediu para cancelar o jogo, mas não está fazendo dentro de casa a parte que cabe a ele, né? Porque se realmente os jogadores estão infectados e os jogadores tiveram contatos com funcionários do clube, cada um nas suas casas, quarentenado. Até onde eu sei, o Flamengo não fez isso. Tá todo mundo na Gávea trabalhando normalmente. Então, assim, não, concordo, lógico. O Brasil tem um bunda lelê completo. É até difícil falar. Não, com certeza. Não tava defendendo o Flamengo, não. Só é um absurdo ter jogo. Mas o Flamengo fez tudo que não devia, né? Voltando do Equador, se não me engano, na hora eram 7 casos de Covid no time e mais 2 na delegação. Todo mundo tirou a máscara no avião para tirar foto. E aí o presidente, quando perguntado, falou que é só você tirar a máscara rapidinho,
prender a respiração, sorrir e depois botar máscara. Ah, não, peraí. Vou ter que fazer uma pausa aqui e pedir uma salva de palmas profissional. Porque olha que frase maravilhosa desse Landim, cara. Eu só tenho que te parabenizar, Henriqueta, porque as duas diretorias, tanto na NFL quanto no futebol, você tá de parabéns, viu? Ó. Essa aí é incrível. Frase pra ficar guardado na história. O Flamengo... Tá aí, Henriqueta. Deals. And Bonds hits one high. Hits it deep. It is out of here. Bom, meus rapazes, posso dizer que assim, uma comparação com 2020 é sacanagem. Mas estou defendendo ninguém. Só que uma comparação para 2020 é sacanagem, porque 2020 nós temos uma média rebatida bem baixa, como o Rafik já vem falando no Walk-Off Beer. Mas é nítido o quanto um monte de lata de lixo tem feito falta pra esse ataque de Houston, hein? Agora coloca a bateção de lata aí, bota a bateção. Ou o Olodum também pode ser. Genial! Bota o Olodum. O Olodum é Timbalada. Tá tudo dentro do... Só que, pô, eu gosto muito do Olodum, gosto muito do Timbalada. Eu odeio a bateção de lata do Aspas, mas isso é outra história. Mas não querendo desviar o assunto do podcast. Chefinho, eu acho que dá para comparar sim. Mesmo com a média de rebatidas baixa, veja, quando eu falo de média de rebatida baixa na Major League, é 1%. 1% faz uma diferença gigantesca quando eu estou falando da média da liga inteira. Né, de 25% para 24%, como foi a queda desse ano, pode não parecer, né? Para nossa cabeça, né? Caiu de 25% para 24%, mas eu tô com uma quantidade de exemplos muito grande. Eu tô falando de todos os at-bats da liga inteira. Mesmo que eu reduza de 162 para 60 jogos, a quantidade de at-bats é muito grande. E aí 1% faz muita diferença. Só que se você olhar os números do Astros, tirando o Carlos Correa, que já estava com uma queda de average desde antes e manteve o average em 25%, todo mundo caiu entre 8% e 10%. É uma coisa muito absurda. Mas ninguém Sanchez caiu em tão pouco tempo. Então, assim, é algo que espanta, e apenas o fato de ser 2020 e não ter tido o Spring Training da forma correta não explica uma queda tão grande. Até porque, de modo geral, a liga como um todo, como eu expliquei muito bem na Walk-Off Bear, se sentiu muito disso no início de agosto. Mas chegou em setembro, todo mundo começou a rebater. É porque como só tem 60 jogos e já tinha 20 ou 30 jogos puxando a média para baixo em agosto, não deu para a média melhorar muito. Mas a média de setembro já foi uma média, entre aspas, normal de uma Major League. E o Astros continua 10% abaixo do normal. Acho que a lata explica muita coisa. E assim, acho importante a gente falar que os dois grandes nomes do time atualmente são justamente os dois que mais sentiram essa queda aí em 2020. Tirando o Carlos Correa, que é um grande jogador, mas teve problema já com lesões, não é mais o grande nome do Houston em aproveitamento, em produtividade. Talvez seja como a cara da franquia, assim, um cara que está lá há muito tempo, símbolo da reconstrução. Mas Altuve e o Alex Bregman, o Altuve que já foi MVP e o Alex Bregman foi segundo lugar para MVP ano passado, são os dois que mais sentiram essa queda. O Altuve caiu de 29,8% para 21%. É ridículo, assim, para dar uma ideia, quem não tiver ideia de aproveitamento, com 29,8% você está entre os melhores da liga. É um dos melhores, não o melhor, mas está muito bem. 30% é muito bom. Com 21,5%, você provavelmente é pior que o tua reserva. E o Alex Bregman, que caiu de 29% para 24%. É uma queda bem grande também. Aí o George Springer teve uma queda, o Carlos Correa também, o Josh Reddick também, mas eles eram jogadores que a média de rebatida já variava mais de um ano para o outro, então em 2018 mesmo, todos esses três tiveram uma média mais baixa e que foi até semelhante à média desse ano. Não deixa de ser algo
contrastante, principalmente pro Altuve e pro Bregman. E coloca aí mais uma mancha, ou mais uma prova para a mancha que é a bateção de lata do Astros. Cara, e sabe o que é o bizarro? Eu não sei vocês, eu não sei se alguém acompanhou isso ou se alguém viu as médias rebatidas de Boston, como ficou. Você chegou a ver isso, Dodô? Imagina, eu tô além de estar sem tempo para acompanhar tudo isso, eu tô com nojo também. Pra cereja do bolo é um nojinho. Não, desculpe, eu acompanho o Boston com bastante proximidade, até pela rivalidade. Não dá para comparar, eu explico por quê. Enquanto o time do Astros, pelo menos nas rebatidas, né, é praticamente o mesmo desde 2017, a base é a mesma, o time do Boston foi desmontado de uma forma tal que cada um foi para um canto. Só ficou no time o Devers e o J.D. Martinez. O Devers piorou muito no bastão, melhorou muito na defesa, deu uma de Greg Sanchez, né? Melhorou na defesa e esqueceu de rebater. E o J.D. Martinez caiu muito, mas claramente o J.D. Martinez está jogando no estilo Verlander no final do Tigers. Aquele estilo assim, pô, esse time não vai a lugar nenhum, eu tô perdendo meu tempo aqui, o que eu tô fazendo aqui? Então, não dá para comparar. Não dá para dizer, foi, não foi. O que eu posso te dizer é que o Mookie Betts no Dodgers está batendo até mais do que rebatia no Red Sox. É o que o Rafik tinha falado lá atrás, quando a gente realmente discutiu sobre as trapaças, né? Que querer comparar um ladrão de galinha que roubou a galinha para comer com 89 mil reais depositado aí, num cheque depositado na conta da primeira dama, né? Não dá para comparar as coisas. Mas, enfim. Eu só puxei aqui a média geral do Red Sox. É importante que o Rafik citou, né, que o time mudou muito e piorou muito. Mas mesmo assim, de 2017 para cá, a média quase constante. Foi 25,8, 26,8, 26,9, esse ano 26,3. Ou seja, a média geral de rebatidas do time, ela permanece basicamente constante nos 4 anos que envolvem o escândalo aí do Apple Watch. Então, sentiram bem menos. A média, só para botar aqui a média geral do Houston Astros também, sem ser por jogador, que foi de 28,2 em 2017, que foi o ano que eles foram campeões, né? O auge da bateção de lata, e esse ano está em 24%. Ou seja, caiu 4,2%, que é uma diferença ridícula de grande, né? Uma absurda para um time na Major League, assim. Você vai de um dos melhores para um dos piores times da liga. O que eu espero é que esses caras caiam no ostracismo mesmo, viu? Porque, pelo amor de Deus, é muito revoltante. É muito revoltante. Eu não falei 2020, é necessário eu falar isso. Eu não tô defendendo os Astros, longe disso. É que eu não tinha essa mesma visão que o Rafik passou de que 1% vai mudar tanto. Pra mim, tava todo mundo mal e eles estavam mal por causa disso também. Mas, cara, é ridículo. Pra mim, esses caras, que o 2020 deles seja eterno. Você tá corretíssimo. Até acho que o Rafik comentou do Devers, mas eu acho que ele tá ali encabeçando um dos melhores números do time também, né? E o Verdugo também, se eu não me engano. Também tá com as melhores médias lá. Então, eu, assim, como torcedor, e eu não tava brincando quando eu tava falando de tempo, porque tô bem enrolado com um monte de coisa, mas é triste, cara. E eu não acho tão ruim, não. Acho que a conta sempre vem, né? Ou agora ou depois, a conta tá chegando e tem que pagar com juros, não tem jeito. É isso. Bom, galera, vamos para as dicas. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Henriqueta, vou começar com você, meu querido. Opa, que honra. Minha dica é uma série que ela começou uns 4 anos atrás. É uma série da Netflix chamada Falda, que tem 3 temporadas até agora. Começou em 2015, aliás. E é uma série israelense que mostra basicamente o conflito entre Israel e Palestina, mas de um modo criando personagens, né, e criando histórias. Fictício, não sei como explicar isso. Mas assim, envolve o Hamas, o Estado Islâmico,
o Jihad, Palestina. Então, assim, você vê né, por meio de personagens fictícios, você vê o conflito real e, obviamente, com histórias, né, de famílias e casais e pessoas, etc. Mas é um modo bem... Não vou dizer romantizado, porque não é exatamente romantizado, mas um modo de contar uma história real por meio de uma série que fica fácil de todo mundo assistir. Você não precisa, né, de nenhum conhecimento fora do normal para assistir e entender o quão complicado é aquela parte do mundo, né? Esse conflito que dura aí décadas. Daqui a pouco vai fazer um século desde que Israel foi criado. Então, recomendo muito que vejam Falda na Netflix. Tem dublagem em português, o que ajuda muito. Então, bom, fica aí minha dica. Boa, Henriqueta. Rafik, vem com a sua dica agora então, porque você vai falar de Notre Dame, né? Num espectro mais político. Pois é, a minha dica, já estava pronta desde semana passada, é uma dica até, digamos assim, de fast food, consumo rápido. Esse podcast vai ser publicado na terça de manhã. Nessa mesma terça à noite, às 10 horas da noite, horário de Brasília, ocorrerá o primeiro debate presidencial entre Joe Biden e Donald Trump. E por que eu falei que Notre Dame ficou bastante na mídia? Primeiro porque teve esse caso de Covid que a gente já comentou. Depois o Trump, na confusão que está a Suprema Corte, ele decidiu indicar uma juíza extremamente católica, conservadora do ponto de vista dos costumes, e que veio da Universidade de Notre Dame, que não é da Ivy League, que da onde vem a maioria dos juízes da Suprema Corte. E, por fim, esse debate de terça-feira deveria ser na Universidade de Notre Dame. Só que, por causa da pandemia, Notre Dame abriu mão de sediar esse debate, e esse debate foi para Case Western Reserve University em Cleveland, que fica a menos de 1 quilômetro do campo do Cleveland Indians. Para sorte da Major League, o Indians não vai ter mais mando de campo na Wild Card Series, que começa justamente na terça-feira. Porque se o Cleveland tivesse que fazer um jogo no estádio dele na terça-feira, no mesmo dia de um debate presidencial envolvendo um atual presidente dos Estados Unidos, a Major League estava ferrada e teria que fazer esse jogo meio-dia. Leve correção, o Palestrinha errou os cálculos e os Indians ficaram com o mando de campo. Pior que isso, o jogo aparentemente foi marcado para as 8 da noite, próximo do debate. Ou seja, veremos o que acontecerá. Mas a minha dica é essa, vejam o debate às 10 horas da noite, ainda hoje. Se você só ouvir esse podcast na quarta-feira, minha dica virou meio que inútil. Não, é só procurar no YouTube que tem alguma coisa. Isso, assiste reprise do debate. Vale a pena. E provavelmente com legenda, né? Fica mais fácil ainda depois. Boa. Dodô, tua dica agora, meu querido, por favor. A minha eu vou de documentário, é um pouquinho mais direcionado, mas quando eu assisti me fez lembrar algumas coisas. Eu sempre gostei de videogame, eu acho que me ajudou em algumas coisas, assim, principalmente a entender um pouquinho mais de inglês. Acho que na época era mais complicado, mas eu sempre gostei. Eu nunca tive os últimos da geração, então eu fiquei um bom tempo com um Atari doado dos meus irmãos, só com ele até chegar a primeira versão do PlayStation, por exemplo, e só depois que saiu a primeira versão eu acabei ganhando o Super Nintendo dos meus irmãos. E aí hoje, depois de velho, é que eu tenho condição de, pelo menos trabalhando, de conseguir comprar alguns jogos e ter um videogame um pouco mais avançado e conseguir brincar de vez em quando. E eu acho que, de certa forma, se bem usado, é uma ferramenta, Você acaba aprendendo algumas coisas. E eu vi uma série, esse documentário na Netflix que chama GDLK, ou High Score. Ele conta a história dos videogames, desde dos primeiros, que como a tecnologia foi criada, dos principais, inclusive, Mortal Kombat, Street Fighter 2, e até o Madden, que é muito tradicional nos Estados Unidos, mas que no Brasil a gente aprendeu nos últimos anos, com a chegada da NFL, com o crescimento do futebol americano no Brasil. Mas é bem interessante, é bem legal, assim, conta basicamente a era de ouro dos videogames,
e que me fez lembrar, assim, me fez voltar à infância e me fez lembrar também de coisas que você nem imagina que vai aprender, mas acaba aprendendo jogando, assim, né? Inclusive online, quando você conhece pessoas de outro país e acaba aprimorando uma outra língua, aprendendo uma outra língua, então é bem interessante, é bem legal para quem gosta de videogame, acho que volta no tempo fácil assim, assistindo esse documentário. Então fica a dica. Muito bom, Dodô. Bom, eu seguindo as minhas séries de HQ, como eu falei semana passada, e começaria. Aliás, eu não agradeci, mas nesse podcast eu agradecerei o meu grande amigo Aurélio Zara, que é quem está me emprestando os HQs, que permite fazer essa série. Aliás, teve uma coisa boa na pandemia, foi reencontrar pessoas que há muito tempo eu não conversava, e o Aurélio é uma delas. Então, muito obrigado, Zara, pelas HQs que estão sendo emprestadas. Mas vamos lá. A de hoje chama Nada a Perder, é do Jeff Lemire. O pano de fundo dessa HQ é hockey. Então já tem tudo a ver com o nosso podcast, com o nosso Tailgate Zone. O nome do cara é um personagem chamado Derek Alouette, que ele era jogador de hockey, jogou na NHL, só que por ter um temperamento mais explosivo, ele acabou cometendo algo não muito interessante em sua carreira. Com isso, ele é um cara já aposentado, que está esquecido pelo mundo, e não é uma HQ complexa como a que eu falei na semana passada, do Pílulas Azuis, que era sobre HIV e tal. Essa aqui é uma HQ mais leve, mas é bem interessante também, com desenhos muito bacanas. Tem gente que critica muito Jeff Lemire, não gosta do estilo de desenho dele, mas eu acho legal, e o roteiro é impressionante. Esse cara escreve um roteiro como ninguém. É um negócio muito legal. Então, nada a perder, Jeff Lemire, essa HQ vale muito a pena. Meus queridos, tá começando a NFL, então foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, e aquele efusivo abraço. Abraço a todos, até a próxima. Espero que eu entre com um pouco mais de calma e com luz desde o início. Valeu, gente. Grande abraço e até semana que vem. Valeu, senhores. Vencemos mais um. Como sempre, bebam água, beba cerveja porque também tem água e tamo junto. É isso aí. Em breve estaremos todos juntos mesmo, no mesmo local. É isso que importa. Amém. Amém. Valeu, gente. Abraço. Até semana que vem. É isso aí, seus lobo-guará. Acabou mais um episódio do Zonecast. A temporada do hockey vai chegando ao fim e a NBA já chegou na final, mas o que está começando são as campanhas para as eleições municipais. Então, minha gente, vamos ficar ligados aí, Talk, para não cair naquelas informações mais falsas, que nota de R$3 e acabar escolhendo político semente. Semente. Semente que tem auxílio emergencial de $1.000. Semente que não tem queimada. Semente falando de cristofobia. Parece melancia, semente demais. Bom, vamos continuar aproveitando os esportes mesmo, e tomando a boa e velha água, que o Dodô tanto fala, só assim para seguir os nossos dias. Enfim, semana que vem tem mais, e, enquanto a vacina não chega, toquem os de luz no cotovelo de vocês.